Olá pessoal, eu sou o Wellington Salvatore, criador aqui do canal Super Finanças e também da Salvatore Company, e hoje, em mais um vídeo do canal, resolvi trazer para vocês um pouco da minha história, um resumo do que eu vivenciei, até para mostrar um pouco da experiência e também ilustrar para as pessoas que ninguém começa alto, as pessoas passam por dificuldades. Então, quando nós vemos pessoas comuns, né, que também ali sofreram e começaram essas coisas, a gente começa a enxergar, poxa, eu também posso. A vida não é justa, então a gente passa por percalços, né? Para que vocês tenham uma ideia, eu comecei a trabalhar desde os 14 anos de idade, né? Ainda era pequeno, mas já tinha essa mentalidade de querer crescer, de querer evoluir, isso meio que de forma instintiva. Então, qual foi o meu primeiro trabalho? Trabalhando dentro de casa, com minha mãe. Comecei fazendo pizza, né, junto com minha mãe, aí fazendo massa. Depois passamos para fazer pão caseiro. Esses pães de queijo, doce que a gente compra, só que era pão caseiro. Quanto que eu ganhava, né? Eu tinha 14 anos de idade e minha mãe me pagava, no tempo era uns 15 anos atrás, 15 anos, não, 20 anos atrás, hoje eu estou com 35, então tinha 14, faz mais de 20 anos. Ganhava 50 centavos numa manhã, só para ajudar minha mãe. 50 centavos de manhã, mais 50 centavos à noite. Depois aumentei para R$ 1. Quando estava fazendo pão, minha mãe saiu do ramo e me propôs: filho, eu vou trabalhar agora com carne, você quer ficar com material aí fazendo pão? Ou você quer que eu pague o que eu estou lhe devendo, estava acumulado? Eu disse, não, me dê o valor em material mesmo. Deste valor em material, eu produzi bem mais. O que eu ia receber ali de R$ 100, acabei transformando em 600, ou seja, eu multipliquei por 6 o valor que eu iria receber. Depois disso, fui trabalhar nas feiras, vendendo carne, trabalhando nas feiras livres mesmo, como machante. E quanto que eu ganhava? R$ 10 por final de semana. A gente trabalhava na sexta, no sábado e domingo. Acordava às 3 horas da manhã, quando vinha sair já da feira, já era 3 horas da tarde. Então eram 12 horas de trabalho, praticamente não tinha final de semana, tudo isso para ganhar R$ 10 por feira. No final de semana eu tinha 30 conto. E aí você vê o que é o instinto de querer crescer. A gente pagava R$ 3 para uma pessoa e ele separar as carnes do boi. Então eu disse, poxa, eu posso ganhar esses R$ 3 para mim. E comecei a observar como que o rapaz despostava a carne ali. E eu disse, rapaz, eu quero aprender também. Só que o cara ficava escondendo. E eu ficava observando, daqui a pouco eu tomei por iniciativa própria para alguns pedaços, alguma coisa e outra. E com o tempo passei a ter esses R$ 3 a mais para mim. Então era 3 no sábado, 3 domingo, 3 na segunda, final de semana já era R$ 39. E nisso, alimentando as coisas, quando eu completei 18 anos, cheguei à maioridade juntando R$ 2.000. Eu tinha esse desejo de vou comprar meu próprio carro, né? É o desejo dos homens, né? Principalmente no Brasil, ter o seu veículo e tal, para se sentir grande e forte, mas não consegui fazer isso, né? Eu acabei fazendo um consórcio de uma motocicleta. Antes disso, eu tive a oportunidade de, estudando, passar num concurso público, que foi o concurso público da Câmara de Vereadores, aqui da cidade onde eu moro, que é Petrolina, e no tempo pagava o concurso meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Salário mínimo no tempo era R$ 260, e aí eu ganhava 130. Nisso surgiu a situação de vou fazer um consórcio, já que eu não consigo comprar o carro. E veja a mancada, a parcela do consórcio eram R$ 126 e eu ganhava quanto? 130. R$ 130. Sobrava R$ 4. O que é que eu faria? O que é que eu estava fazendo? Eu ia a pé para casa, do centro para minha casa, dava uns 8 quilômetros, porque aí eu acabava ficando com o dinheiro dos passes e aproveitando de uma outra forma. Então, é nessas dificuldades aí que você vai engrandecendo. Foi uma loucura, mas pelo menos consegui ter o meu primeiro transporte.
Saindo do concurso da Câmara de Vereadores, eu fui servir o Exército. E no Exército o valor também era apenas uma ajuda de custo, e o valor que eu ganhava era R$ 189 de ajuda de custo e também mais os vários transportes, que aí eu convertia de outra forma e ia trabalhar no batalhão de bicicleta. Então era bem cansativo. Eu era o que hoje eu sou, tenho 90 quilos, eu era 25 quilos mais magro, né, 18 anos de idade, com essa mesma altura de 1,86 m. Então imagine aí. Foi um grande momento de aprendizado até conseguir passar no concurso público, né? Hoje eu sou servidor do estado de Pernambuco. E aí entrei na base até ir crescendo aos poucos. Então o estudo, né, me proporcionou galgar novos patamares. O estudo me ajudou a crescer. Então sempre gostei desse negócio de querer crescer, de querer melhorar, de querer evoluir, né? Meu salário foi aumentando à medida que eu fui passando em novos concursos. E aí o que acontece? A gente tem a visão de que vou passar no concurso público e minha vida vai estar resolvida, vou ser rico. É tanto que um jargão do meu chefe de formatura era ricos para sempre. Mas não é bem assim que funciona, né? Os funcionários públicos que nós conhecemos, boa parte deles também tem suas dívidas, e é normal, por conta da falta de educação financeira. A gente não prioriza isso. Veja, funcionário público ele tem um salário certo todo mês, então é só se organizar. Mas infelizmente as pessoas não observam isso, né? Não observam isso. A organização financeira é o que vai fazer o diferencial. Eu costumo dizer que não é quanto você ganha, é como você se organiza. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 e consegue guardar R$ 100 por mês, ele está melhor organizado do que quem ganha 10 mil e gasta 15. Então, se você não souber se organizar com aquilo que você tem, para lá no futuro você fazer isso render e melhorar de vida, aproveitar oportunidades, porque afinal de contas, é como diz o ditado, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Se você não tem nada guardado, como é que você vai aproveitar oportunidades? Como é que você vai render? Se você é bom em matemática, né, vai entender que 0 vezes 0 é 0. Então, você tem que ter algo guardado. Você tem que criar essa mentalidade. Graças a Deus, hoje construí um bom patamar, consegui ter minha casa, como eu tenho hoje. O pessoal chama de castelo, né? Mas tudo foi fruto do esforço, do aprendizado, de querer evoluir e querer se organizar. Se você não tem organização, nada do que você faz vai dar certo. Você vai contar com a sorte. E não é assim que funcionam as coisas. Quem tem sucesso, ele sabe se programar, sabe planejar e sabe crescer. Ter humildade para querer evoluir. E quando você ficar naquele patamar medíocre, não, esse salário aqui para mim tá bom, o salário mínimo dá de boa. Não, não dá de boa. Você tem que evoluir, você tem que aumentar seu termostato financeiro. E você só aumenta seu termostato financeiro quando você passa a visualizar que você pode crescer. Você pode melhorar, aumentar de cargo, fazer uma faculdade, que foi uma das coisas que me fez evoluir. Hoje eu sou formado em Direito, né? Inclusive tenho a OAB, porque eu procurei crescer. E graças à faculdade pude galgar novos concursos, novos postos, novas categorias e assim ir crescendo, né? Eu sempre gostei de ser organizado nas coisas. Acredito que quando você tem organização nas suas atividades, você tem maiores chances de ter sucesso, de progredir em algo. Bem como o assunto de educação financeira sempre me fez brilhar os olhos. Quando ainda era um pouco mais jovem, né, com uns 25 anos, há uns 10 anos atrás, tive a oportunidade de participar de uma empresa de educação financeira e aprender sobre o poder dos juros compostos. Se não tivesse me mostrado isso, eu talvez não iria crescer da forma como eu pude crescer agora. Fui apresentado a uma simulação na calculadora do Banco Central para uma simulação de previdência privada, que é algo que a gente acha que os bancos só querem roubar nosso dinheiro. E não é isso.
Quando eu vi essa simulação, eu fiquei maravilhado. Caramba! E foi quando deu o start. E a partir disso, eu de fato pude evoluir a mentalidade financeira, aumentar meu termostato. Comecei a fazer a previdência privada, já tem cerca de 8 anos. E ao contrário do que muitos pensam, você não precisa de muito, você precisa de tempo. Aproveitar a grande escala de tempo e mesmo começando pequeno, você vai ver que os juros compostos vai multiplicando. Comecei com R$100 e aos pouquinhos, nesse tempo, a conta já evoluiu para mais de R$20 mil em 8 anos, começando de R$100. Como isso? Juros compostos. Então, aprendendo mais, lendo mais, vendo vídeos, aprendendo com os livros, com pessoas falando, comecei a assistir bastante esses últimos meses o canal dos sócios, que Bruno Perini tanto fala lá, e a Malu. Então isso vai aprendendo você, instigar a evoluir, a progredir. Fiz conta na corretora Rico e comecei a entender sobre tesouro direto, outras aplicações de DNA, FIs, então por aí vai, que você vai aprendendo a fazer o seu dinheiro multiplicar. Guardar dinheiro é uma parte somente de educação financeira, de organização. É um passo basilar, mas você tem que passar para a segunda etapa, que é aprender a investir. E investindo de pouco, esse pouco vai se transformando muito. De grão em grão, a galinha enche o papo. É assim que se diz. Então, você começando de pouco, você vai ver que, da forma correta, claro que você erra uma coisa ou outra, mas procure estar envolto, procure assistir pessoas que lhe ensinam, que lhe motivam, que querem fazer você evoluir. Através disso, pude diversificar aplicações, inclusive até chegar a começar a entender um pouco mais sobre bolsa de valores e multiplicar. A ideia é, por que não R$1 milhão? Por que não conseguir? Se algumas pessoas conseguiram, o que é que essas pessoas fizeram para chegar lá? Histórias de sucesso tem aos montes. Então, eleve seu termostato. Eu comecei ali de baixo e hoje, graças a Deus, já estou aumentando meu patamar. Já estabeleci metas para o final desse ano de 2022, para o próximo ano também, que isso já faz você alavancar. Metas a longo prazo e também vai quebrando para que você vá se obedecendo. É assim que eu consegui evoluir, consegui aprender, tendo organização, controle e investimento. Eu evolui muito quando comecei a ler livros. Esse foi um livro que me ajudou muito na mudança de mentalidade, que é Os Segredos da Mente Milionária, onde fala sobre o termostato financeiro, que Harv Eker toca muito nesse assunto. Então, procure evoluir, procure crescer, não se acomode na base salarial que você tenha. Veja pessoas de sucesso, siga elas, escute-as, acompanhe-as. Você vê que os exemplos dessa pessoa faz você acreditar que você também pode evoluir. E boa parte dessas pessoas começaram de baixo. O pastor Cláudio, ele diz que quem nasce grande é monstro. A gente começa pequeno, né? Então a gente pode evoluir. Evolua. Outro livro que eu também comecei a ler é o de Thiago Nigro, né? Consegui terminar e fala muito de crescimento, principalmente você elevando esse nível, acreditando que você pode de fato conquistar sim R$1 milhão. Por que não? Então, se você elevar seu patamar, adquirir conhecimento, seguir pessoas de sucesso, buscar se inspirar nos seus exemplos, você vai sair. Assim como aconteceu comigo, desde a adolescência, trabalhando, buscando o meu próprio progresso, meu próprio crescimento. Isso me ajudou muito, saindo ali de R$10 por mês a elevar 100 vezes a mais isso. Então, acredite no seu potencial, você é o primeiro que tem que se motivar. Se você mesmo não se motiva, você vai esperar isso de quem? Acredite no seu potencial, não fique ali no raso, não fique medíocre. Como diz Cortella, recuse-se à mediocridade, queira crescer, queira progredir. É isso que você tem que buscar para a sua vida, independente da sua idade, independente de onde você esteja, não importa onde você está,
e sim aonde você quer ir. Tranquilo? Eu espero que isso possa ter lhe ajudado e que as novas histórias desse canal aqui lhe motivem, impulsionem, incentivem vocês a crescer. Muito obrigado a todos.